Torne-se obcecado por hábitos que atraem riqueza antes da virada financeira. Napoleon Hill. Você já percebeu que algumas pessoas parecem avançar financeiramente sem parar, enquanto outras trabalham duro durante anos e continuam presas no mesmo lugar? A verdade é que quase ninguém fica rico por acaso. Existe uma força invisível que começa muito antes do dinheiro aparecer. Uma programação mental tão profunda que transforma determinadas ações em algo automático. Elas não precisam de motivação, não precisam esperar o momento perfeito, não precisam sentir vontade, porque existe algo mais poderoso do que motivação. Existe algo mais poderoso do que disciplina. Existe uma obsessão silenciosa. E segundo Napoleon Hill, quando uma pessoa desenvolve uma obsessão saudável por crescimento, aprendizado, ação e propósito, ela entra em uma frequência completamente diferente da maioria das pessoas. É nesse momento que Deus começa a preparar caminhos que antes estavam ocultos. É nesse momento que oportunidades começam a surgir. É nesse momento que a virada financeira começa nos bastidores. E hoje você vai descobrir os 5 comportamentos obsessivos que aparecem repetidamente na vida das pessoas que prosperam. Mas atenção, o último comportamento é justamente aquele que a maioria evita. E talvez seja exatamente ele que esteja atrasando a sua próxima fase. Introdução. Antes de começarmos, quero agradecer a cada inscrito desta comunidade. Todos os dias recebemos mensagens de pessoas que estão reconstruindo suas vidas financeiras, fortalecendo sua fé e desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Se você faz parte dessa jornada, escreva agora nos comentários: eu estou sendo preparado para prosperar. Quando você escreve isso, não está apenas digitando palavras, você está enviando uma instrução para a sua mente. Você está assumindo uma posição diante do seu futuro, porque ninguém muda de vida permanecendo mentalmente igual. Agora, vamos ao primeiro comportamento que transforma pessoas comuns em construtores de prosperidade. Primeiro, comportamento. Obsessão por crescimento invisível. A maioria das pessoas quer resultados visíveis. Quem prospera se apaixona pelo crescimento invisível. Enquanto muitos procuram atalhos, pessoas preparadas para enriquecer estão construindo fundamentos. Elas estudam quando ninguém vê, aprendem quando ninguém aplaude, se desenvolvem quando ninguém acredita. Imagine uma árvore gigantesca. Antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. As raízes se aprofundam primeiro. O mesmo acontece com a prosperidade. Deus raramente entrega grandes colheitas para pessoas com raízes fracas. Por isso, muitas vezes você sente que está crescendo sem resultados aparentes, mas talvez você esteja apenas fortalecendo suas raízes. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa na mente antes de aparecer no mundo físico. A preparação sempre vem antes da manifestação. Quem entende isso não desiste cedo. Segundo comportamento, obsessão por proteger a mente. Uma das maiores diferenças entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas é aquilo que elas permitem entrar na própria mente. A maioria consome medo. Quem prospera consome crescimento. Observe as conversas da maioria. Reclamação, escassez, críticas, pessimismo. Agora observe pessoas que estão crescendo. Elas buscam conhecimento. Elas estudam estratégias. Elas aprendem constantemente. Elas treinam a própria percepção. A mente funciona como um terreno. Se você planta medo, colhe insegurança. Se planta fé, colhe coragem. Se planta crescimento, colhe oportunidades. A lei da assunção ensina que você tende a se mover na direção daquilo que acredita ser possível. Por isso, proteger seus pensamentos não é algo espiritual apenas. É uma estratégia de prosperidade. Terceiro comportamento. Obsessão por agir antes de sentir vontade.
Esse é um dos maiores segredos das pessoas extraordinárias. Elas não esperam sentir vontade, elas agem primeiro. A maioria vive refém das emoções. Se está animada, trabalha. Se está desanimada, para. Quem prospera entende algo diferente. Sentimentos mudam, compromissos permanecem. Imagine dois homens. Os dois possuem o mesmo sonho. O primeiro trabalha apenas quando está motivado. O segundo trabalha independentemente do humor. Depois de alguns anos, quem você acha que estará mais próximo do objetivo? O sucesso raramente recompensa quem sente. Ele recompensa quem executa. Napoleon Hill ensinava que decisões rápidas e ações persistentes criam resultados extraordinários. A riqueza respeita movimento. O dinheiro flui para quem cria valor constantemente. Quarto comportamento, obsessão por enxergar sinais de preparação. Existe algo que quase ninguém percebe. Antes de uma expansão financeira, muitas vezes acontece uma limpeza, portas fecham, pessoas se afastam, planos mudam, caminhos desaparecem, e muita gente interpreta isso como fracasso. Mas e se for preparação? E se Deus estiver removendo distrações? E se algumas perdas forem apenas reposicionamentos? Pense num construtor. Antes de levantar um prédio maior, ele precisa remover estruturas antigas. O mesmo acontece na vida. Nem toda perda é destruição. Algumas perdas são construção disfarçada. Quem desenvolve essa percepção atravessa fases difíceis sem abandonar a fé. E é justamente por isso que chega mais longe. Quinto comportamento, obsessão por executar aquilo que já sabe. Esse é o comportamento que separa sonhadores de realizadores. Porque a maioria não sofre por falta de informação. Sofre por excesso de informação e falta de execução. Livros acumulados, cursos acumulados, vídeos acumulados, conhecimento acumulado, mas ação insuficiente. Chega um momento em que aprender mais não é a solução. Aplicar passa a ser a solução. Você provavelmente já sabe várias coisas que precisa fazer. Organizar finanças, melhorar hábitos, estudar mais, produzir mais, poupar mais, investir melhor. O problema não está na falta de conhecimento, está na distância entre saber e fazer. Napoleon Hill afirmava que conhecimento sem ação possui pouco valor. A transformação acontece quando a informação encontra execução. Aplicação prática. Nas próximas 24 horas, escolha apenas uma ação. Não 10, não 20, apenas uma. Algo que aproxime você da pessoa que deseja se tornar. Faça essa ação imediatamente após terminar este vídeo, sem esperar segunda-feira, sem esperar o próximo mês, sem esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito raramente chega. Convite para inscrição. Se este conteúdo está expandindo sua mentalidade, inscreva-se agora. Aqui nós falamos sobre prosperidade, disciplina, fé, mentalidade vencedora e preparação espiritual para uma vida abundante. Convite para membros. E se você deseja aprofundar ainda mais esse conhecimento, considere fazer parte da nossa comunidade de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos voltados para crescimento mental, financeiro e espiritual. Convite para material fixado. Também deixei um material especial fixado no primeiro comentário para quem deseja acelerar essa transformação e começar a aplicar esses princípios de forma prática. Final épico. Nunca esqueça disso. A riqueza não aparece primeiro na conta bancária. Ela aparece primeiro na mente. Primeiro muda sua visão. Depois muda suas decisões. Depois muda suas ações. Depois muda seus resultados. E, finalmente, muda sua realidade.
Talvez neste exato momento você esteja vivendo uma fase de preparação. Talvez Deus esteja fortalecendo áreas que você ainda não consegue enxergar. Talvez o silêncio que você sente não seja abandono, talvez seja treinamento, porque toda grande construção passa por uma fase invisível. Toda grande colheita passa por uma fase subterrânea. Toda grande prosperidade passa por uma preparação silenciosa. Continue avançando, continue acreditando, continue construindo. E quando a virada chegar, você vai perceber que ela começou muito antes do dinheiro aparecer. Ela começou no dia em que você decidiu se tornar a pessoa capaz de recebê-la. O homem que parou de perseguir dinheiro. Existe uma diferença enorme entre perseguir dinheiro e se preparar para recebê-lo. Durante anos, um homem acordava todos os dias pensando apenas em contas. Sua mente estava programada para sobreviver. Ele olhava o saldo bancário dezenas de vezes por dia. Reclamava da economia, reclamava da falta de oportunidades, reclamava do governo, reclamava dos clientes, reclamava do mercado. E quanto mais reclamava, mais sua realidade parecia confirmar suas crenças. Até que um dia, ele ouviu algo que mudou completamente sua forma de pensar. A frase era simples: aquilo que domina seus pensamentos acaba dominando sua realidade. Naquele momento, ele percebeu que estava obcecado pelo problema, nunca pela solução. Estava focado na escassez, nunca na abundância. Estava treinando sua mente diariamente para encontrar obstáculos, nunca oportunidades. Então ele tomou uma decisão. Durante 90 dias, faria algo diferente. Todos os dias estudaria crescimento financeiro. Todos os dias escreveria metas. Todos os dias buscaria formas de gerar valor. Todos os dias desenvolveria a própria mente. Os primeiros resultados não apareceram. Nada mudou na primeira semana, nada mudou no primeiro mês, mas algo começou a acontecer internamente. Sua confiança aumentou, sua percepção mudou, sua forma de falar mudou, sua postura mudou. E quando a mente mudou, o mundo começou a responder. Novas conexões surgiram, novos negócios apareceram, portas começaram a se abrir. O dinheiro não chegou porque ele correu atrás dele. O dinheiro chegou porque ele se tornou alguém preparado para recebê-lo. E talvez essa seja a lição que você precisava ouvir hoje. A prosperidade raramente corre atrás de pessoas desesperadas, mas frequentemente encontra pessoas preparadas. O campo invisível. Imagine dois agricultores. Os dois recebem exatamente a mesma terra. O primeiro olha para o terreno e reclama. Diz que falta chuva, diz que o solo é ruim, diz que a sorte nunca está ao seu lado. O segundo faz algo diferente. Ele trabalha o terreno diariamente, mesmo quando não vê resultado, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando parece inútil. Meses depois, o primeiro continua reclamando. O segundo começa a colher. A diferença nunca esteve na terra. Nunca esteve na sorte, nunca esteve nas circunstâncias, estava naquilo que faziam diariamente. Sua mente funciona exatamente assim. Todos os dias você está plantando algo. Pensamentos, hábitos, crenças, atitudes, decisões, e cedo ou tarde essas sementes produzem frutos. Por isso Napoleon Hill dizia que riqueza começa na mente. Porque tudo aquilo que aparece externamente foi cultivado internamente primeiro. A pergunta é: o que você está plantando hoje? História 3. O teste que quase ninguém passa. Existe um teste silencioso que acontece antes de muitas viradas financeiras. É o teste da persistência. A maioria das pessoas desiste quando não vê resultado imediato. Mas quem prospera entende algo importante. As maiores transformações acontecem nos bastidores. Pense em um bambu. Durante anos ele parece não crescer. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo.
Mas debaixo da terra, um sistema gigantesco de raízes está sendo construído. Então chega um momento em que ele cresce rapidamente. Muitos chamam isso de sorte, mas não foi sorte, foi preparação. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período. Talvez Deus esteja fortalecendo estruturas invisíveis, talvez você esteja criando raízes, talvez o crescimento esteja acontecendo onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. Não abandone o processo apenas porque ainda não consegue ver os resultados. Muitas pessoas desistem dias antes da mudança acontecer. Reprogramação mental da prosperidade. Agora quero que você absorva estas palavras. Não apenas leia, sinta, imagine, visualize. Permita que cada frase encontre espaço dentro da sua mente. Eu não fui criado para viver limitado. Eu não fui criado para viver preso ao medo. Eu não fui criado para viver repetindo os mesmos ciclos. Existe crescimento dentro de mim. Existe potencial dentro de mim. Existe capacidade dentro de mim. Todos os dias estou me tornando mais preparado. Todos os dias estou fortalecendo minha mente. Todos os dias estou aumentando o meu valor. Todos os dias estou criando novas possibilidades. As oportunidades estão se aproximando. As conexões certas estão surgindo. As portas certas estão começando a aparecer. Minha visão está se expandindo. Minha disciplina está aumentando. Minha confiança está crescendo. Minha fé está ficando mais forte. Eu não preciso controlar tudo. Eu preciso apenas continuar avançando. Eu confio no processo. Eu confio na preparação. Eu confio que Deus está organizando aquilo que ainda não consigo enxergar. Aquilo que parece demora pode ser treinamento. Aquilo que parece silêncio pode ser preparação. Aquilo que parece dificuldade pode ser fortalecimento. Eu escolho permanecer firme. Eu escolho permanecer focado. Eu escolho permanecer disciplinado. Minha mente está sendo reprogramada para prosperar. Minha identidade está mudando. Minha realidade está começando a acompanhar essa transformação. E a cada dia que passa, me torno mais preparado para viver a prosperidade que estou construindo. Afirmações poderosas para acelerar sua virada financeira. Agora, repita estas afirmações diariamente, de preferência logo ao acordar, depois, antes de dormir. E sempre que perceber pensamentos de dúvida tentando dominar sua mente, não repita mecanicamente, repita acreditando, repita sentindo, repita visualizando. Eu sou uma pessoa preparada para prosperar. Minha mente está alinhada com abundância. Eu penso como alguém que cresce. Eu ajo como alguém que cresce. Eu me torno todos os dias alguém capaz de receber mais. Deus está abrindo caminhos que ainda não consigo enxergar. Existe uma preparação acontecendo nos bastidores da minha vida. Eu atraio oportunidades porque estou me tornando preparado para elas. Minha disciplina aumenta diariamente. Minha capacidade de gerar riqueza cresce continuamente. Eu desenvolvo habilidades valiosas. Eu gero valor para o mundo e por isso sou recompensado. O dinheiro é consequência do valor que entrego. Minha mente está livre da escassez. Minha mente está livre do medo. Minha mente está livre das limitações do passado. Eu deixo para trás antigas crenças que bloqueavam meu crescimento. Eu escolho uma nova identidade. Eu escolho uma nova mentalidade. Eu escolho uma nova realidade. Tudo o que aprendo se transforma em ação. Tudo o que começo, eu avanço. Tudo o que avanço me aproxima dos meus objetivos. A procrastinação perde força sobre minha vida. A disciplina assume o controle. Minha fé é maior que meus medos. Minha visão é maior que meus problemas. Meu propósito é maior que minhas dificuldades. Eu não desisto diante dos obstáculos. Eu utilizo cada desafio como treinamento. Eu utilizo cada dificuldade como fortalecimento. Eu utilizo cada atraso como preparação.
Deus está me moldando para algo maior. Estou me tornando mais forte, mais sábio, mais disciplinado, mais preparado, mais próspero. A cada dia minha realidade se aproxima daquilo que imagino. A cada dia minha confiança aumenta. A cada dia minha prosperidade cresce. Eu sou capaz, eu sou preparado, eu sou disciplinado, eu sou persistente, eu sou resiliente, eu sou um construtor de prosperidade e a minha virada já começou. 21 sinais de que sua mente está sendo preparada para a riqueza. Sinal número 1. Você começa a perder interesse por conversas negativas. Sinal número 2. Você sente uma necessidade crescente de aprender coisas novas. Sinal número 3. Sua tolerância para desculpas diminui drasticamente. Sinal número 4. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Sinal número 5. Você sente desconforto ao permanecer estagnado. Sinal número 6. Você começa a valorizar mais disciplina do que motivação. Sinal número 7. Você passa a escolher ambientes que favorecem crescimento. Sinal número 8. Sua visão sobre dinheiro fica mais madura. Sinal número 9. Você para de buscar a aprovação constante. Sinal número 10. Seu foco aumenta. Sinal número 11. Você começa a planejar mais e improvisar menos. Sinal número 12. Você se torna mais seletivo com amizades. Sinal número 13. Você percebe que tempo vale mais que entretenimento excessivo. Sinal número 14. Você sente vontade de construir algo duradouro. Sinal número 15. Você começa a controlar melhor suas emoções. Sinal número 16. Você entende que prosperidade exige responsabilidade. Sinal número 17. Você passa a agir mesmo sem vontade. Sinal número 18. Você para de culpar fatores externos. Sinal número 19. Você desenvolve interesse por conhecimento financeiro. Sinal número 20. Você sente que está sendo preparado para algo maior. Sinal número 21. Você percebe que já não é a mesma pessoa de alguns meses atrás. E talvez esse último sinal seja o mais importante. Porque a verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você percebe que está se transformando, quando sua identidade muda, quando seus pensamentos mudam, quando seus hábitos mudam, quando sua visão muda. Porque depois que a identidade muda, os resultados inevitavelmente começam a acompanhar. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas olham para você e dizem: você teve sorte. Mas elas não viram as madrugadas. Não viram os estudos, não viram os sacrifícios, não viram as decisões difíceis, não viram as renúncias, não viram a preparação invisível, apenas viram a colheita. Mas você conhece a verdade. Toda colheita extraordinária começa muito antes da primeira fruta aparecer. E agora eu quero que você pare por alguns segundos e pense com sinceridade. Quais são os vícios que estão controlando a sua vida neste momento? Porque a verdade é que todos nós somos viciados em alguma coisa. Algumas pessoas são viciadas em desculpas. Outras são viciadas em distrações. Outras são viciadas em reclamar. Outras são viciadas em adiar. E sem perceber, passam anos fortalecendo exatamente aquilo que as mantém longe da vida que desejam. Mas existe um outro caminho. Existe o caminho daqueles que desenvolvem obsessões construtivas. Pessoas que se tornam viciadas em aprender, viciadas em crescer, viciadas em executar, viciadas em evoluir, viciadas em cumprir promessas feitas a si mesmas. Essas pessoas não parecem diferentes no início. Elas não possuem vantagens visíveis, não possuem sorte especial, não possuem poderes extraordinários, mas possuem algo que a maioria abandonou: consistência. E é justamente essa consistência silenciosa que, com o tempo, cria resultados extraordinários. Talvez sua prosperidade não esteja distante.
Talvez ela esteja escondida atrás de alguns hábitos que ainda precisam ser fortalecidos. Talvez Deus esteja esperando apenas que você desenvolva a estrutura necessária para sustentar aquilo que está pedindo. Porque prosperidade sem preparação se transforma em perda, mas prosperidade com preparação se transforma em legado. Por isso, a partir de hoje, escolha seus vícios com sabedoria. Escolha aquilo que fortalece sua mente. Escolha aquilo que fortalece sua fé. Escolha aquilo que fortalece sua disciplina. Escolha aquilo que fortalece seu futuro. E lembre-se sempre, o dinheiro raramente muda uma pessoa. Ele apenas revela aquilo que ela se tornou no processo. Se você se tornar alguém disciplinado, focado, persistente e preparado, a prosperidade deixará de ser uma possibilidade distante. Ela se tornará uma consequência natural. Agora escreva nos comentários: eu escolho vícios que me enriquecem. Esse simples comentário pode marcar o início de uma nova fase da sua vida. Se inscreva no canal para continuar desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Se torne membro para acessar conteúdos exclusivos de crescimento financeiro, espiritual e mental. E não esqueça de acessar o material especial que está fixado no primeiro comentário. Ele foi preparado para quem decidiu acelerar sua transformação e sair definitivamente do modo sobrevivência. Nunca esqueça, seu futuro não será definido por aquilo que você faz de vez em quando. Seu futuro será definido por aquilo que você repete todos os dias. E a partir de hoje, você tem uma escolha: continuar alimentando hábitos que empobrecem, ou desenvolver vícios que constroem riqueza. A decisão está nas suas mãos.